a questão da insegurança pública no país, Thaline. Eu acho que a ampla maioria das pessoas percebeu que nós não temos que fazer uma polêmica só em torno da intervenção militar no Rio de Janeiro, porque a primeira grande frase é o seguinte: no que a intervenção militar no Rio de Janeiro vai mudar a segurança do cidadão que mora em Porto Alegre? Em nada. Do cidadão que mora no interior do Rio Grande do Sul. Nós temos um problema de segurança no país. E para enfrentar o problema de segurança no país, em primeiríssimo lugar tem que ter dinheiro e, em segundo lugar, usar bem este dinheiro com políticas públicas de qualidade que deem conta do todo do desafio da segurança. O todo significa, tu tens que ter policiamento ostensivo, tu tens que ter a parte da chamada segurança tradicional, mas não se pode imaginar que um país em chamas, com a desigualdade aumentando a cada dia, que vai se conseguir segurança só com policiais na rua. Então tem que fazer as duas coisas. E é uma irresponsabilidade muito grande do governo Temer usar as forças armadas do país para uma chamada virada de pauta, que salta aos olhos de qualquer cidadão que está numa posição daquele olhar que não é um dos lados da disputa. Evidente que ele fez isso como uma jogada de marketing. A entrevista do marqueteiro dele deixa claro. Então veja a irresponsabilidade onde nós chegamos. O presidente da República, que não tem legitimidade para estar lá, e aliás quero fazer uma brincadeira bem humorada com meu colega Jerônimo Gergen, falar de governo Dilma Temer até hoje é uma forçação de barra sem limite. Eu acho que o próprio mesmo governo tu votou no ouvinte, exato, já falamos sobre isso outras vezes. Temer Foi seguramente um dos maiores erros que eu e que nós cometemos. Agora, quem de fato colocou o Temer na presidência da República foi quem, à época, votou para derrubar a Dilma dentro do processo de golpe de maioria parlamentar e que hoje governa com o Temer. O governo Temer hoje, eu quero voltar para a segurança, mas não podia deixar de fazer essa brincadeira com o Jerônimo. O governo Temer hoje é o governo do PSDB, do PP, do PMDB, votei para seguir as denúncias, do Democratas. Ele teria saído. Todos esses partidos estão hoje governando o Brasil com Temer. Tudo que está sendo oferecido aí, porque a política tem que ter responsabilidade. Quem governa tem que assumir as responsabilidades de governar. Então, por exemplo, a intervenção militar no Rio de Janeiro é uma proposta deste governo com apoio desta base. Eu volto. O que a segurança precisa? Porque enquanto, se de um lado tu congela os investimentos públicos em todas as áreas, nós vamos falar só da segurança agora, diminui do ano passado para este ano, Juremir, 15% o orçamento de segurança pública. Os policiais do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil não recebem nem os seus salários. A polícia militar, a polícia civil. Então, adianta colocar o exército num bairro de periferia e popular do Rio de Janeiro para resolver o problema de segurança pública de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, da Bahia e de algum outro lugar? Não adianta nada. E isso que a irresponsabilidade é maior, como eu dizia, porque estudos, especialistas, técnicos, dizem que jamais se deve colocar as Forças Armadas para o policiamento ostensivo direto. As Forças Armadas podem e devem, bem equipadas, bem aparelhadas e apoiadas, elas que têm um papel fundamental para qualquer nação, mas para a nação brasileira mais ainda, se elas estiverem aparelhadas. Eu, por exemplo, sei, porque tive recentemente na viagem a convite da Marinha para conhecer o projeto Antártico brasileiro, que o grau de sucateamento, vamos dizer assim, da estrutura é enorme. Então eu digo, por que não se coloca as Forças Armadas com maior intensidade para policiar fronteiras? Para evitar contrabando de armas e de drogas. Agora, quando eu vi aquela foto, que até eu vi publicada na capa da Folha de São Paulo, o Exército Brasileiro revisando a mochila de uma criança de 9 anos de idade na entrada da escola dela. Gente, alguém aceitaria, por exemplo, que todos os seus filhos tivessem as mochilas revisadas na hora de ir para a escola? Alguém acha que vai se encontrar solução para gravíssima segurança, questão de segurança pública no Rio de Janeiro, revistando mochila de criança em porta de escola? Isso é brincadeira. Tem que investir na Força Nacional, por exemplo. Outro dia li um artigo muito interessante dizendo,
é preciso ter uma inspetoria nacional de polícia para que nós possamos ter um caso de corrupção na polícia do estado A, do estado B, sai daqui uma equipe em nome do estado brasileiro, do país, e vai lá fazer uma investigação precisa, gerar a punição de quem está envolvido. O senhor é a favor da criação do Ministério da Segurança? Sou a favor. Não acho que é fundamental, mas não vamos dizer assim, todo o trabalho que o governo federal poderia fazer em segurança, ele pode fazer através do Ministério da Justiça, porque quando nós ensaiamos passos de melhorar a segurança pública com um programa como o Pronasce, por exemplo, o ministro à época era o nosso ex-governador Tarso Genro, aquilo foi feito no Ministério da Justiça, que tem uma Secretaria de Segurança Pública. Agora tudo bem, são coisas de governo, quer tirar da Secretaria, fazer um ministério, mas de novo, viu, Thalini, o Temer quer fazer ministério porque isso foi orientação do marqueteiro dele. Não é uma questão de... E aí, bom, fechando a coisa vamos dizer assim, da minha opinião sobre, eu votei contra a intervenção militar. Eu acho que ela é gravíssima, negativa. Se os militares pudessem falar, Juremir, que eles, por uma questão de disciplina, não podem falar. Se os militares pudessem falar, eu tenho a sensação clara de que a ampla maioria é contra o uso das Forças Armadas nesta intervenção. E só duas frases, depois a gente volta para esse tema. Isso, vamos fazer o meu, assim, ao invés de analisar os múltiplos candidatos, etc., que o grupo que está governando, que aplicou o golpe parlamentar e agora não sabe o que fazer com o governo do país, porque eu vejo que todo mundo quer se afastar do Temer, entendeu, Jeremir? O Rodrigo Maia não é do Temer, o Alckmin não é do Temer, o Jerônimo não é do Temer, ninguém é do Temer. Mas só que o cara que vai representar esse projeto, e depois nós vamos falar no outro bloco aí com mais calma, ele vai assumir o governo Temer. O debate vai ser esse. Não adianta o cara dizer que o cara tá lá governando com o Temer, tá no ministério, tem os cargos, derrubou a Dilma indevidamente e agora quer lavar as mãos e dizer, olha, Temer, tu fica aí no cantinho que eu nunca fui teu amigo. Né? Então nós vamos debater realmente com seriedade projetos de nação. E este projeto atual, que vai estar representado por algum candidato, do meu ponto de vista, não vai conseguir maioria da sociedade em outubro deste ano. O projeto que ele apresentou na última semana para fazer uma classificação de ações do MST e do MTST na questão de terrorismo, né? Seria uma alteração na lei antiterrorista que já existe no país. Gerou bastante. Passa um projeto com essa característica na Câmara dos Deputados? Bom, eu não li o detalhe do projeto, mas assim, pela manchete, eu considero que é mais uma daquelas iniciativas que visa muito mais gerar uma polêmica que não resolve problema nenhum do que resolver os reais problemas que o Brasil tem pela frente, né? Porque os movimentos sociais, quando se manifestam em diferentes circunstâncias, eles se manifestam porque efetivamente nós temos um país profundamente desigual, onde se não houver pressão social, política para mudar os rumos deste país, nós não vamos sair do lugar onde nós estamos. Então, a tentativa de criminalizar movimentos sociais, porque a lei que existe hoje, ela já é mais do que suficiente para definir problemas quando ocorra algum crime. Agora, um projeto desse perfil que o Jerônimo apresentou, do meu ponto de vista, ele entra neste eixo da política brasileira, que alguns acham positivo, ele apresentou porque acha positivo, mas eu acho extremamente negativo, que é a ideia. Nem esperava vamos, não. Claro. Bem, estou dizendo, vamos criminalizar os movimentos sociais, vamos criminalizar os movimentos de reivindicação, porque desta maneira nós vamos conseguir garantir a lei e a ordem no país. A lei e a ordem no país, para se garantir, tem que ter democracia, respeito à liberdade de manifestação, respeito a todas as questões que envolvem os nossos direitos. E eu entendo que nessa linha, por exemplo, a linha que eu sei que o Jerônimo tem uma outra posição, mas esta linha, que eu vou usar esta palavra de propósito, de bolsonarização da política brasileira, ela é extremamente negativa. Ela vai nos levar a um impasse social cada vez maior, a uma divisão cada vez maior do país, a um acirramento nas relações sociais. E o que o Brasil está precisando
do meu ponto de vista, é de reestabelecer espaços de diálogo e de negociação, por exemplo, com movimentos. Vamos pegar o MTST, Movimentos Trabalhadores Sem Teto. Tem hoje um grande acampamento em São Paulo, com mais de 7, 8 mil famílias. O coordenador principal deles é o Guilherme Boulos. Alguém acha que aquelas 8 mil famílias estão ali acampadas porque querem fazer baderna? Ou aquelas famílias estão ali porque elas de fato estão vivendo o limite do limite do limite da exclusão? Não tem onde morar, não tem como alimentar seus filhos. E são pessoas trabalhadoras, porque tem outra lógica que está entrando nessa bolsonarização da política, é o seguinte, não estou dizendo que é a posição de Jerônimo, mas é assim, ó, quem está passando necessidade, passa fome, não tem onde morar, não tem como alimentar o filho, é porque é vagabundo. Porque não trabalha. Não, não é assim. A vida é carregada de contradições muito grandes e a política brasileira precisa recuperar democracia, espaço de diálogo, distribuição de renda, políticas públicas. Quando tu arrocha o orçamento público e congela por 20 anos investimentos, saúde, educação, segurança, etc., não adianta depois tu querer arrochar a repressão do outro lado, porque a panela de pressão estoura. Essa é a minha visão do que a sociedade brasileira está enfrentando hoje. Deputado Henrique Fontana, no lado do PT, continua a aposta no nome do ex-presidente Lula. Vez ou outra se fala, por exemplo, em Jacques Wagner como plano B, embora o PT não admita a expressão plano B, volta e meia se aparece um outro nome, e outro dia até se noticiou que o presidente Lula teria autorizado o ex-prefeito Fernando Haddad a negociar uma aliança aí de esquerda mais ampla, conversando até com o Ciro Gomes. Hoje teve uma operação na Bahia que fez busca e apreensão na casa do ex-governador Jacques Wagner, dentro dessa operação chamada Cartão Vermelho, que envolve a reforma do estádio da Fonte Nova. É mais um problema. Bom, primeiro, Juremir, assim, colocar para ti, para os nossos ouvintes da Guaíba, como eu penso, avalio, estão os movimentos da centro-esquerda brasileira para voltar a governar o país e voltar a reconstruir um projeto de nação. A semana passada, nós tivemos um ato político muito forte em Brasília, que do meu ponto de vista foi um ato histórico, porque conseguimos e reunimos os 5 maiores partidos da centro-esquerda, da esquerda brasileira, em torno do lançamento de um manifesto intitulado Para Reconstruir um Projeto de Nação. Eu tenho uma convicção muito grande de que o desastre é tão grande do que o Temer está fazendo no país, que a centro-esquerda e a esquerda vão voltar a governar o Brasil na eleição de outubro. Por isso, inclusive, é que alguns articulam muito para ou impedir que haja eleição, ou, de outro lado, mudar o sistema político para retirar o poder do presidente da República, que é aquela tese de tentar transformar o Brasil num parlamentarismo. Que só uma frase sobre isso: parlamentarismo no Brasil seria um desastre. Porque ao invés do povo votar para presidente da República, quem iriam votar os deputados no lugar do povo. E aí não preciso dizer mais nada para ninguém, né? Então, esses partidos, o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB e o PSOL, reuniram, lançaram esse documento e eles têm 4 candidaturas. É importante que se assuma isso. O PCdoB lançou a candidatura da Manuela, que é uma candidatura de qualidade, que tem força, tem um papel no processo. Ao que tudo indica, o PSOL vai lançar a candidatura do Guilherme Boulos, que é um grande quadro político desse país, que vai, do meu ponto de vista, exercer um papel muito positivo dentro da eleição. O PDT trabalha a candidatura de Ciro Gomes e nós do PT temos a candidatura do presidente Lula. Eu tenho comigo muito claro e muito forte que o Lula será candidato a presidente da República no dia 7 de outubro. Eu sei que a oposição não quer, eu sei que uma parte do Brasil não gosta do Lula, a democracia é assim. Agora, não é por nada que o Lula aparece com amplo favoritismo em todas as pesquisas. É porque há uma avaliação de uma parte importante dos brasileiros que não concorda com a narrativa que foi organizada pela oposição para tentar destruir a imagem do Lula. Aliás, se tem um programa que os atuais governantes do país, aqueles que aplicaram o golpe parlamentar, têm, é a obsessão de destruir o Lula e o PT. Mas não estão sendo bem-sucedidos nesta obsessão. Quer dizer, a força
do Lula, do PT, da esquerda continuam. A grande sabedoria que nós todos da esquerda temos que ter é que nós precisamos andar juntos. Temos que respeitar essa pluralidade de candidaturas e andar juntos. E aqui eu quero colocar um minuto sobre o cenário estadual, porque o Jerônimo, né, rapidamente colocou a visão que orienta ali o PP. Nós estamos o PT está absolutamente unificado, decidimos, lançamos a pré-candidatura do Miguel Rosseto, que foi nosso vice-governador ao lado de Olívio Dutra, portanto, conhece profundamente o estado do Rio Grande do Sul, carrega muito esta imagem positiva dos dois governos, do governo Olívio e do governo Tarso, e o Rosseto foi nosso ministro em 3 áreas diferentes durante os governos Lula e Dilma, e muito especialmente foi ministro do desenvolvimento agrário, da agricultura familiar, que é algo muito importante para governar o Rio Grande do Sul. Conhecer profundamente o setor primário do estado é muito importante, e o Rosseto, ele vem com uma candidatura que, do meu ponto de vista, vai ganhar muita força progressivamente. O nosso senador é o Paim. Nós ainda estamos tentando convencer a presidenta Dilma a concorrer a senadora. A vontade nossa é muito grande de que ela concorra. Bom, por que eu digo isso, né? Nós vamos apresentar um programa extremamente capaz de devolver esperança para o povo gaúcho com o Rosseto, porque, do meu ponto de vista, aquilo que foi feito, e eu encerro com isso, assim, essa minha participação nesse bloco aqui, dizer, o que foi feito no Rio Grande do Sul, quando o Olívio e quando o Tarso foram governadores, deixa marcas extremamente positivas para uma parcela muito importante de gaúchos até hoje. Então nós arrancamos com essa força. Depois nós temos um partido que é organizado no estado inteiro, e temos um candidato que está muito motivado para ser candidato a governador, muito preparado para isso, e que vai fazer um grande debate com o Rio Grande do Sul. Então, a nossa expectativa é muito positiva em termos da possibilidade de voltarmos a governar o Rio Grande do Sul. Agora, em relação à mobilização toda no Congresso Nacional, né? Há uma série de pautas que vão acabar se impondo, as pautas do governo, algumas que têm impacto na área econômica, como o próprio Rodrigo Maia mencionou aqui. Algumas pautas que envolvem a questão eleitoral, e estamos em ano de disputa, 7 de outubro, eleições. Essa mobilização eleitoral não prejudica a pauta no Congresso Nacional? Henrique Fontana. Bom, primeiro a questão do STF. É evidente que, para vender patrimônio público estratégico para um estado ou para um país, porque o governo Temer, com apoio do Jerônimo, querem vender todo o sistema Eletrobras do Brasil agora. A nova pauta que o Rodrigo Maia não falou ali naquelas coisas de duplicata eletrônica, isso, aquilo, que tem algumas inclusive que eu apoio, mas uma pauta central do governo Temer é tentar vender na Bacia das Almas o sistema Eletrobras do nosso país. Se vender patrimônio público, Taline, Juremir e ouvintes da Guaíba, resolvesse o problema do estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul devia estar flanando. Porque eles já governaram diversas vezes, eles gostam muito de falar do déficit bilionário, que não é verdadeiro, mas eles não dizem que quando eles governaram, venderam boa parte do patrimônio do nosso estado, venderam a CRT inteira, venderam a metade da CE, venderam boa parte também do Banrisul, e não resolveram nada. E ao contrário, quando nós governamos, além de preservar o patrimônio dos gaúchos, porque a questão é a seguinte, é aquela coisa, né? Desde quando a solução, porque as pessoas dizem, olha, não, mas tem um problema de ineficiência na estatal A ou na estatal B. Se tem um problema de ineficiência, corrija a ineficiência. Mas eu, por exemplo, os países mais desenvolvidos do mundo não entregam o controle dos seus rios junto com o sistema elétrico para outras nações e outras empresas. Então tem algumas modernidades que tentam vender aqui no Brasil que evidentemente não tem nada de modernidade, ao contrário, são atrasos de visão. Quer dizer, entregar o controle dos rios brasileiros para alguma empresa privada não vai resolver os nossos problemas e pode nos trazer problemas mais graves. Quanto ao plebiscito, outra coisa da política, né, gente? Esse patrimônio não é dos gaúchos.
Quem defende a privatização diz que é ótimo privatizar o Banrisul, é ótimo privatizar, porque afinal é uma incompetência o Banrisul ou a CE, o que seja. Então convence as pessoas, Pomba. Venha debater e convence as pessoas de que, olha, tem que vender mesmo, que quanto mais vender, melhor vai ficar o estado do Rio Grande do Sul. O Bolsonaro, inclusive, pelo menos esse assume. Tem alguns apoiadores dele que ficam meio tergiversando. Esse até chegou lá, o futuro ministro da Fazenda, que não vai ser, porque o Bolsonaro não vai ganhar a eleição, para felicidade do Brasil, mas esse disse, olha, se o Bolsonaro ganhar a eleição, nós vamos vender tudo. Bom, então até digo, o cidadão, o ouvinte que está nos acompanhando pela Rádio Guaíba, que acha que a solução para um país desenvolvido é vender tudo e deixar tudo na mão do setor privado, realmente, vote no Bolsonaro. Agora, só o plebiscito tem que ter. É lei. Imagina se o STF vai derrubar a necessidade de um plebiscito para autorizar o governo Sartori, aliás, no apagar das luzes. Deputados Henrique Fontana e Jerônimo Guerguin, muito obrigado pela participação aqui no Esfera Pública.